Oi, queridos, Márcio Barreto, gerando vidas através do amor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, mais um dia na obra, e eu estou aqui agilizando esse negócio aqui, tá muito bom, viu? Porque a gente vai organizando, passando a noite, vai renovando as nossas forças, Deus vai dando graça, né? Eu estou aqui, como você está vendo ali, eu estou colocando essas vigas ali, tá vendo? Coloquei ali, furei, eu fiz a parede de fora a fora, como se eu tivesse, como se fosse para telhado, certo? Mas eu fechei tudo para economizar a questão, na questão das tábuas do lado de fora. Não iria precisar de colocar degrau, melhor dizendo, beiral, né? Então, eu coloquei a parede lá de fora, e inseri, fiz os orifícios, né? E fui inserindo aí as vigotas. Acho que dessa forma aqui vai ficar muito mais fácil, até para na hora de colocar o concreto também, vai espalhar direitinho, não vai perder concreto para fora, ele molinho consegue, assim, o concreto no padrão, ele não vai ele não vai vazar água, sabe? Ele vai perder água, não vai perder o líquido, então ele vai conseguir se curar melhor, enfim. Bom, pelo menos meu ponto de vista, né? Eu estou cortando essas madeiras aqui. Como eu estou sozinho aqui, eu estou fazendo o seguinte, estou batendo por etapa, sabe? Porque não dá para bater, tipo assim, colocar lá o concreto direto, sabe? Porque como eu estou sozinho, então eu bato uma etapa, fecho ela lá no... Por exemplo, eu vou bater esse cômodo aqui, já está pronto. Já bati a laje. Agora eu vou bater daqui para lá, vou parar lá, ó. Ou talvez, eu só não paro no meio, né? Eu sempre paro até na parede, na divisa da parede lá. Aí fica parado lá, entendeu? E assim sucessivamente. E depois eu venho, para eliminar algum vazamento, alguma coisa, eu venho, antes, quando eu for bater a próxima laje, eu calafeto a parte, os encontros, né? Entre uma laje, um concreto e o outro. E ali eu misturo ali, igual eu já estou misturando a argamassa, né? Com cimento, faço aquele caldinho bacana e coloco e venho com o concreto em cima. E aí fica bom. Lembrando que geralmente coloca-se piso em cima dessa laje, vai colocar uma cerâmica, enfim. Então eu não vou ter problema nenhum, né? E é o que dá para fazer. Aí eu estou fazendo o que tem que ser feito. E é isso, pessoal. Estou aí firme. Agora vou pregar as duas tábuas e fazer a escora. Eu faço um gancho, coloco a tábua lá no gancho, ó, e aí subo aqui na escada e prego a primeira, aí eu consigo pregar a outra lá. É o único jeito de se trabalhar sozinho. Deus vai dando graça, nós vamos ver tudo. Só que essa aqui tá maior, eu vou ter que cortar. Eu estou mexendo ainda no serrote. Demora um pouco mais, mas eu vou... É bom que eu vou agilizando os meus movimentos, né? Criando mais força no braço. Isso é importante, né? Então aqui eu preciso de cortar ela, porque
Pegar os quadros ali. A gente às vezes corta a madeira, ela perde os quadros, né? Para cortar no esquadro eu uso direitinho os quadros aqui. Vamos embora, vamos embora. Deu escorada. O pessoal usa muita máquina, né? Máquina, tudo muito mais fácil, né? Eu gosto de usar o rebote. Até para não acabar não perder esse costume, né? Quando eu estou fazendo isso aqui, eu sempre lembro do meu pai. Meu pai era um expert em formas. E eu já estive com ele em algumas obras. E na época não usava maquita, né? Na época nós usávamos isso aqui, ó. Era serrote. Tinha um que chamava gorpião, que era no compasso. Uma pessoa aqui e outra lá. E aí, sabe, ia serrando. E é muito bom a gente lembrar dessas coisas, porque a gente fica lembrando do legado que o pai deixou, né? Eu tenho um chapeuzinho ali que eu sempre estou com ele. Era do meu pai. E aí todas as vezes quando eu tô com ele ali, ou fazendo alguma coisa assim, eu fico lembrando dele, né? Quanto que ele era muito trabalhador, meu pai era muito trabalhador, sabe? Acho que por alguns motivos, né? Ele no final ele começou, não sei, talvez por causa de algumas decepções, a gente não consegue saber, né? Começou a beber muito, sabe? Já bebia, mas ele foi piorando. Às vezes a pessoa acha que ele bebe uma cervejinha aqui, outra ali, ele acha que ele vai conseguir controlar isso, sabe? Ah, no social, não sei o quê, mas quanto mais ele tiver, principalmente por causa do ambiente, né? Das pessoas que ele anda com elas, enfim, vai acabar virando vício, né? A psicologia ensina que tudo aquilo que você faz e que te imprime prazer, cria-se um hábito, né? E aí que é o problema, porque prazer, muitas coisas que acontecem, que cria prazer, a maioria delas são coisas ilícitas, coisas que não vai bem para a alma, que não faz bem para o corpo, para o espírito, e a gente acaba criando esses hábitos, né? E vira vício. E aí, meu amigo, para tirar isso é só Deus mesmo, né? E a força de vontade nossa, né? E tem muita gente que já adoeceu, tem muitas pessoas que já adoeceram por causa da bebida, estão aí. Não consegue parar mais porque adoeceram. E aí pede oração um, pede oração outro. Mas a oração não vai resolver. É a decisão que vai resolver. É quando você decide não fazer, mas eu estou doente, então agora você vai ter que ir para o médico. Procurar um profissional, uma pessoa capacitada para te ajudar nessa situação. Porque senão você não consegue sair disso. Vai viver uma vida, uma má qualidade de vida, porque não teve orientação, não conseguiu
entender de fato o que está acontecendo com você. E meu pai, isso que aconteceu, sabe? Ele adoeceu, bebeu muito, continuou doente, as pessoas não conseguiam entender que era uma doença, né? Que o alcoolismo era uma doença, ele estava doente e ele precisava de um profissional para ajudá-lo, né? E aí minha mãe orou a vida toda para ele converter, para ele parar de beber e ser uma outra pessoa, mas no finalzinho Deus te deu graça, ele parou, né? Parou de beber e tal, mas já estava muito sofrido, machucado, sofreu demais, enfim, sofreu atropelamento. Então, assim, já não tinha tanta coisa assim, sabe? Já não havia muito o que fazer, né? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque talvez do outro lado da telinha você pode ser um desses que está aí tomando uma cervejinha com os amigos e tal. E na hora que você assustar, você tá viciado, sabe? E isso eu falo até também com a questão também da droga, sabe? Vai ali, fuma um baseadinho e tal, cheira uma cocaína. O crack nem se fala, né? Usou, perdeu. Então é isso. Tenta pensar isso. E para os cristãos, para nós que somos cristãos, tentar entender que quando uma pessoa já está doente de fato nas drogas, ela precisa de um profissional. E primeiro ela precisa querer sair daquilo. E você precisa saber se ela quer ou não sair de verdade. E aí você consegue ajudá-la. Teve um dia que, teve uma vez que um rapaz me perguntou assim, ó, rapaz, eu faço tudo pro meu irmão, mas meu irmão, ele não para de beber, ele tá o tempo todo sofrendo. Eu já deixei de lado. E aí eu disse para ele, olha, seu irmão, ele tá doente, cara. Você não pode deixar ele de lado. Você tem que mostrar para ele que você tá ali, tá do lado dele. Indiferente do que está acontecendo. E ver com ele se ele quer sair daquilo, se ele tem vontade, se ele não tem. Mesmo assim, no íntimo dele, se ele quiser sair, aí você procura um profissional para ajudar ele, sabe? É isso. Se você deixa a pessoa de lado porque está bebendo, está fumando, está droga, está não sei o quê, cara, essa não é forma de amar. Forma de amar é saber o que é tá do lado dele ali, sabe? E saber que ele está doente, e a Bíblia diz que os médicos, quem precisa que o são não precisa, mas os doentes precisam de médico. Então é isso. Ah, mas Jesus é médico dos médicos, é só orar e ele vai curar. Não, nesse caso aí, você não entendeu. É preciso, se não fosse dessa forma, se só a oração resolvesse, não tinha um bando de gente sofrendo aí, ó, sabe? Sem orientação, sem saber o que fazer. Os médicos foram deixados para isso, os profissionais, o cara estudou para isso. Ele ficou 7 anos da vida dele estudando sobre o homem, sobre a mente humana, enfim, até mais. E vive o tempo todo estudando. Então tem que dar ouvido a essas pessoas, tem que, sabe, ser encaminhado para esses profissionais, porque eles sabem o que está fazendo, o que está falando. Então essa forma de ignorância em relação à Bíblia é muito comum entre os cristãos de hoje, que acha que tudo é oração, mas não tem, na verdade, uma ação concreta. Não fazem. Aí, quando você vai
para a Bíblia, você vai perceber que Jesus ele curou os enfermos, né, os leprosos. Mas teve algumas coisas que ele mandou fazer. Olha, faz isso, olha, tira aquela pedra ali, ó. Sabe? Tem coisas que nós temos que fazer, cara. Não é esperar para os irmãos orarem e a coisa funcionar, não. Porque não vai acontecer, cara. Então, parece uma incongruência isso. O tempo todo as pessoas trabalhando nessa forma, tendo esse tipo de comportamento, né? Então, o que é preciso para curar uma pessoa que está drogada é entender que ela está doente primeiramente, e aí você não abre mão dela porque é doente, você não pode abrir mão desse doente. Mostrar para ele que você de fato está ali, o ama, indiferente de quem ele é, do que ele faz, tá? E depois ver se você consegue encaminhá-lo para um profissional. É isso. Eu me lembro que quando eu estava muito mal na droga, estava viciado naquela época, alguém disse para mim assim, eu bebia muito, eu não bebia, mas eu fumava muita droga, usava muita droga, e enfim, fumava muito cigarro, né? E aí alguém disse para mim assim, foi até uma psicóloga, né? Falou, Márcio, o único meio de você parar com isso, cara, é você criando um outro hábito. Pega esse hábito ruim, joga fora, começa a criar um hábito novo, faça alguma coisa. E aí eu pensei no que eu tinha prazer de fazer. Falei, poxa, cara, eu gosto de fazer umas flexão de braço, é prazer, eu sinto prazer nisso. Então comecei a fazer. E a partir do momento que eu comecei a fazer, eu fui deixando o cigarro de lado, fui deixando a maconha de lado. Daqui a pouco acabou. Não cheirei mais, não fumei mais cigarro. Enfim, e é isso, é criar isso, é o único jeito. E tem mais, olha, vou te falar, é palavra de quem já foi viciado. Você nunca vai deixar de sentir vontade de fazer aquilo de volta. Nunca vai deixar de sentir vontade. A vontade vai continuar ali. Porque é o cérebro que trabalhou. É o cérebro que teve alguns neurônios foram afetados. Mas como fazer para não voltar de novo? É manter o foco. É viver aquilo, sabe? Criar outros meios. E vai ficar a vida toda dessa forma. Vai ter um momento, não sei se você vai observar, vai ter um momento que você vai estar agitado, sabe? Isso é abstinência. Depois de muitos anos, vai continuar fazendo, vai continuar acontecendo. As pessoas me perguntam, às vezes, mas hoje está agitado, não sei o quê. Então, eles não entendem, mas é isso. Aí aquela pessoa que fala que, não, que isso, tem nojo hoje de cigarro, hoje eu tenho nojo da droga, eu tenho nojo, não sei o quê, e nunca mais. Porque ele não foi viciado. Porque ele não adoeceu de fato. Se ele tivesse adoecido de fato, ele entendeu o que eu estou falando agora. Então é isso, meu querido. É isso, minha querida. É isso, meu lindo, minha linda. É isso, meus irmãos, meus amigos. A vida é isso. Então que Deus possa fazer com que você entenda isso. Pratique isso, pense nisso, sabe? Para que você consiga ajudar os seus irmãos, ajudar a quem de fato precisa, sabe? Com suas palavras, enfim, faça alguma coisa, mas faça consciente, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Lembrando, gerar vidas é cuidar do outro, cuide, faça a tua parte, não sabote, olha. As pessoas vão aparecer no meio do caminho, assim como aparecia para Jesus. Jesus estava caminhando, e tinha muita gente, muitas pessoas na beira do caminho, doentes, enfim.
E Deus foi levando essas pessoas até Jesus para ser curadas e ser separadas para fazer essa obra. E assim vai acontecer o mesmo com você, acontece comigo. As pessoas são enviadas para você cuidar, para fazer alguma coisa, e aí é isso. Então, em vez de você estar doido ali atrás de um... Não, deixa eu correr atrás de um pobre para me ajudar ele. Não. Ore. Aprenda mais a Bíblia. Sabe? Faça meditações. Estude mais a Bíblia. Sabe? Ouve mais pessoas. Tem muitas pessoas que são profissionais, são chamadas para ensinar. Ouve essas pessoas. Sabe? E aí você vai conseguir de fato viver uma vida que vale a pena e ajudar pessoas que de fato precisam de ser ajudadas. Tá entendendo? Você não vai ficar entulhada ali dentro da igreja com aquele tanto de, sabe, o tempo todo dentro do templo, dando glória a Deus e aleluia, mas não sendo aqui fora. Tá certo? Então reúna com a sua família, abraça seus filhos, cuide cuide da família, faça o que você tem que fazer. O que tiver que fazer, faça. Deus vai ser com você, Jesus vai ser com você o tempo todo, é isso. Ele falou que todos os dias vai estar conosco, até a consumação, até o final. Então é isso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Gere e faça a tua parte. Até mais. Tchau. É isso.